favela, comunidade, beco, rua, viela, casas, parques, calçadas. Quantas partes tem uma cidade? Cidade partida, fatiada, esquartejada. Cidade que une e que separa. Cidades visíveis e invisíveis. Indivisível cidade. Cidade de muitas cidades, com suas cores e seus contrastes, com suas curvas e assimetrias, com sua gente. Tanta gente, cidade das gentes, da gente, do gene. Cidade que me pariu. Cidade, quem te pariu? Urba imensa, pensa o que é e será e foi. Pensa no boi. Enigmática máscara boi. Tem piedade, mega cidade. Com teus meninos, canta com teus sinos. A felicidade intensa que se perde encontra em ti. Luz dilui-se e adensa-se. Pensa-te, de quantas cidades se compõe uma cidade? Em primeiro lugar, um estranhamento que a gente pode estabelecer é que nós temos cravado no seio territorial de elite, portanto, de distinção socioeconômica, não é? Uma demografia ali no Calabar que é marcadamente pobre, desprovida de possibilidades, de condições materiais de sobrevivência, ou que busca a sobrevivência em atividades para garantir o dia de hoje, sem pensar no dia de amanhã, vulnerável do ponto de vista da infraestrutura, né, do seu bairro ser completamente desprovida da atenção do Estado, da Prefeitura, né, aquele espaço seja um espaço de cidadania, né? A cidade de Salvador, ela é marcada por, digamos, extensões imensas símiles ao Calabar. Então, nós temos uma característica própria do Calabar, num lugar tão valorizado do ponto de vista imobiliário, não é? Do empreendimento imobiliário, essa comunidade, mesmo vulnerável, ter força política de resistência, se manteve aí. Historicamente, isso está contado, narrado em vários trabalhos, não é? Há iniciativas, né, dos próprios moradores e contra os poderes todos instituídos, o poder econômico, o poder político, o poder policial, etc., e com todas as contradições internas. Não estou dizendo que é um lugar, que seja um lugar pacífico, e não é, vocês sabem bem disso, né? As lutas que a gente tem com os indicadores de criminalidade mostram bem que não é um lugar pacífico, mas nós temos aí uma experiência inusitada que chama a atenção deste documentário, chama a atenção do projeto que estamos executando, de que a cidadania, ela se insurge, para usar um adjetivo belíssimo de um dos autores que trabalha a ideia de cidadania insurgente, não é? Então nós temos aí, né, pessoas, grupos de pessoas, de mulheres, de negros, de jovens, não é? De estudantes, não é? Que se reúnem ou se reuniram, não é? Para defender o direito de ocupar aquele território, de continuar ocupando aquele território. Esse é o Calabar, um dos muitos territórios de Salvador. Com suas ruas e becos estreitos, o Calabar é como uma trincheira aberta no coração da cidade. Aqui, entre vivências e resistência, uma cidade viva, pulsante, autêntica, insinua-se ante ao imobilismo da cidade dominante, dos grandes empreendimentos, das vias largas e acinzentadas, da uniformização dos espaços e sua negação. Mas nós
é que somos os renegados da cidade. Porque favela é o quarto de despejo. E nós que habitamos esses espaços somos tratados como trastes velhos. Mas essa é a história que nos foi imposta e que nos querem fazer acreditar. Mas eu conheço o meu lugar, e esse lugar, esse território que chamamos de Calabar, descende de um grande império, o Império dos Calabares, de negros que foram forçadamente trazidos da África e formaram aqui um quilombo, um território de resistência. E é essa ancestralidade que corre em nossas veias, que pulsa em nosso sangue e que faz do Calabar um remanescente desse antigo reino, mantendo viva na memória e em nossas lutas cotidianas o legado desses que são os verdadeiros heróis e heroínas da nossa história. Ainda que se tente apagar o passado e impedir que tenhamos algum futuro. Mas nada pode nos calar. Fala! Fala mais alto, Calabar! Eu fui um dos primeiros moradores do Calabar a fazer vestibular na Universidade Federal da Bahia e ingressei como estudante na faculdade fazendo jornalismo. Tinha 20 e poucos anos quando eu escrevi, 23 anos se não me engano, Cala a Boca Calabar. Era um momento de crise, vamos dizer, econômica no Brasil. Isso refletia nas comunidades carentes de Salvador e da Bahia de um modo geral. E já tinha bastante material guardado de arquivo da nossa luta, porque foi fruto dessa luta dos moradores a não extinção do bairro, porque a especulação imobiliária no final dos anos 70, início dos 80, via aquela área como um filé mignon. Afinal de contas, o Calabar está próximo ali à Barra, Ondina. Então existiam vários projetos de expulsar a comunidade. Algumas já tinham sido expulsas, comunidades vizinhas, né? Uma chamada Mirante, acho que aqui também a Curva Grande e algumas comunidades. E aquele núcleo, nós, Calabar e Alto das Pombas, mas o Calabar tomou a frente. E essa luta começou em 1977. Nós criamos um grupo de jovens e depois esse grupo de jovens foi transformado na Associação de Moradores, 3 anos depois, nessa luta de resistência. Então teve um momento ali, depois de uns 5 anos de luta, ainda sem nada definido, se nós permaneceríamos ou não ali. Nós tivemos vários embates, era a final da ditadura militar, os prefeitos eram biônicos, eram indicados, e nós participávamos dessa luta, não somente da defesa da comunidade, mas a luta contra a carestia. Houve um grande episódio aqui do quebra-quebra de ônibus em Salvador, em 1981, o prefeito era Mário Kertz, indicado por Antônio Carlos Magalhães. Então nós participamos de toda essa luta contra a carestia, organização de bairro, e isso deu resultado, né? A comunidade se tornou uma das comunidades de maior consciência dos seus direitos. E ali já era um momento de eu fazer uma reflexão sobre isso. Eu, como estudante de jornalismo, resolvi escrever um livro-reportagem que, no fundo, é uma reflexão sobre a luta de resistência dos favelados aqui do estado da Bahia. Eu acho que eles têm essa perspectiva de lutar por aquele espaço muito forte, porque eles conseguiram sobreviver à especulação imobiliária até hoje, né? Numa área que é muito procurada, né? Porque é aquela história, se você é parte do oprimido, se você não lutar contra o opressor, você não vai ter como se safar. Então é uma coisa básica que tenha uma unidade, que você se organize em si para enfrentar o opressor. Mas a organização deles, para mim, foi fundamental, né? Sobretudo a população originária que chegou ali, que levantou essa questão, sobretudo com uma luta de um reduto quilombola, que você procura incentivar a identidade das pessoas para poder se manter naquele espaço, e a partir daí foi que eles se consolidaram com isso. Eles foram, digamos assim,
responsáveis pela essa conquista. Eles souberam se unir com relação a isso, né? Contra, né, um sistema que queria tirar dali, porque era normal que isso fosse acontecer, como aconteceu em várias áreas da cidade, né? As mulheres na história, né, ao longo da história, elas ficaram invisíveis. Aqui no Calabá eu vi muito a participação das mulheres, sempre num número grande. As mulheres vendiam, as mulheres carregavam as crianças, as mulheres se preocupavam com tudo. E uma coisa que me deixou reflexiva no que tange a história do Calabá, foi despertado em mim na universidade. Eu me recordo que em 2004, quando eu entrei no Estado e fiz uma pós-graduação na Universidade Federal, que foi sobre essa de educação, gênero e temas transversais, que foi no Núcleo de Estudo das Mulheres. E lá se abordava muito a questão das mulheres. E tinha uma professora que ela dava muita ênfase à participação das mulheres do Calabá. Ela falava muito das mulheres do Calabá. Aí puxa, eu moro no Calabá, eu tenho essa história e eu não vejo, né? A gente não vê, que quando a gente está dentro do movimento, parece que as coisas estão acontecendo e a gente não está vendo. Aí eu comecei a fazer a leitura. Eu vi as mulheres no movimento, as mulheres da fábrica de sabão, né? Produzindo sabão na fábrica para garantir o sustento da família. Vi as mulheres na construção da escola comunitária, né? Da escola comunitária, da creche. Eu moro aqui perto, junto da creche. Eu vi as crianças chorar na creche, naquela época, né? Então, assim, com essas informações, somado ao que eu já tinha, com as informações que a universidade despertou em mim, eu disse, puxa, as mulheres do Calabá construíram a história e não tem história. E aí eu comecei a me preocupar com isso, né? Fiquei buscando como eu posso fazer para que a história das mulheres, as mulheres de fato, seja protagonista da sua história. E aí eu comecei em 2007, né? Olha que isso foi em 2004. Em 2007 eu comecei conversando com algumas mulheres. Eu disse, que tal nós resgatarmos o grupo de mulheres? Na verdade, tinha um grupo de mulheres aqui na comunidade. Essas ações que aconteciam em 86, 87, o grupo de mulheres daqui, a gente encontra documentos que é de 82, inclusive nós temos aqui o Centro de Memória do Calabá, que tem essas datas lá, que diz que a luta das mulheres é de 82, aqui na comunidade. Aí disse, pronto, a gente pode fazer o resgate. A associação, na verdade, de mulheres, ela vem para potencializar o trabalho que as mulheres iniciaram aqui. Como eu falei, as mulheres, elas são maioria na história, elas não têm protagonismo na história, e nós, com a criação da Associação de Mulheres, nós estamos dando protagonismo a elas. Por quê? Porque quando o grupo de mulheres existiu, eles andavam dentro da associação, eles não tinham nada formalizado. E aí, quando a associação é registrada, a gente resgata um pouco do protagonismo das mulheres. As mulheres estão organizadas, elas têm uma associação, agora elas não dependem, né, exclusivamente desse estabelecimento, elas têm condição de sobreviver sozinhas. Além disso, os cursos de capacitação também, porque hoje aqui na biblioteca comunitária, já que nós não temos um espaço, as mulheres, exatamente a questão do resgate, que a gente ainda tem problemas, é que nós temos uma associação registrada, construímos a história juntamente com os homens aqui na comunidade e nós não temos um espaço, né? É uma coisa que para mim ainda é muito impactante e que às vezes me causa conflito na comunidade, porque a sociedade, aí entra mulheres e homens, viu a história das mulheres, a luta delas, e hoje nós estamos como se fôssemos peregrinos e peregrinas na sua terra, na sua pátria. Eu tenho essa sensação. Mas a gente não vai desanimar por isso, nós continuamos na luta. E foi o que nós fizemos para vencer esse obstáculo. Nos aglutinamos com a Biblioteca Comunitária do Calabá, porque aqui tem um espaço, então a gente, juntamente com a Biblioteca Comunitária, nesse espaço da biblioteca, nós fazemos as nossas atividades. Essa escola, ela foi construída em regime de mutirão, né, por moradores, homens, mulheres e crianças. Nos finais de semana, regada a um feijão, a uma cachaçinha, cada um na sua profissão, ia fazendo o que podia. As mulheres carregavam água, carregavam material e ergueram um barracão, né, com divisórias, né, para começar a educação na escola. Tanto que no passado tinha educação
de jovens e adultos. Também foi um ponto forte da Escola Aberta do Calabar. E quando esse projeto ele foi aprovado, foi uma festa danada aqui na comunidade do Calabar. Então, mas podia-se trabalhar como experiência educacional. Ainda não tinha conseguido o objetivo maior de ser uma escola formal. Não é? E aí foi passando-se os tempos e tudo, concorremos a um prêmio de educação e não sei por que não ganhamos o primeiro lugar, mas ganhamos o segundo lugar, né, com a professora Lindalva dos Reis Amorim, que é um marco na educação. E depois a escola foi enquadrada no regime da Secretaria de Educação, do Ministério da Educação, trabalhando com o primário, né, que era naquele tempo, do 1º ao 4º ano, e com a educação infantil. Né? E à noite tínhamos educação para jovens e adultos. Isso ao longo dessa história da Escola Aberta do Calabar. O que se discutia muito dentro da escola, a questão social, a questão da etnia, né? Dando oportunidade para os jovens e conhecimento para os adultos, né? Da sua valorização enquanto cidadão dentro da sociedade. Né? Os questionamentos que eles tinham, né? Dentro dessa sociedade injusta, e eles perguntavam por que isso, e a gente ia buscando resposta para dizer que o sistema do nosso país que levava a essa situação. Não é? A Escola Aberta do Calabar, junto com a comunidade do Calabar, foi a primeira a botar uma passeata nas ruas de Salvador. 11 de maio. O Calabar botou a primeira passeata na rua Salvador. O Calabar sempre se uniu aos movimentos do MDF, movimento de favela, a AEC, ao SECUP, tudo. O Calabar estava presente, fazendo parte dessas equipes, com finalidade de adquirir conhecimento e trazer para a comunidade, trazer para dentro da escola, para dar a todos que aqui frequentavam e frequentam, né, subsídios de conhecimento. Então, a escola, ela é política. O Calabar é o lugar pelo qual lutamos e no qual afirmamos o nosso direito enquanto cidadãos. Uma cidadania forjada pela luta e pelo sonho. Pela luta por uma vida digna nessa cidade, pelo sonho de liberdade e esperança. Aqui, não apenas reivindicamos o nosso espaço, mas construímos a nossa própria geografia da existência. Uma geografia de rua, de muros, de tijolos e concreto. Uma geografia concreta, com concreticidade dos nossos desejos e suores. É porque somos humanos e temos necessidade. Como todo humano, precisamos morar, precisamos comer, precisamos sonhar. E não há direito humano mais elementar do que o direito à utopia. O Calabar é a nossa utopia, uma utopia concreta, real, palpável. Los derechos humanos son un conglomerado discursivo que tiene una plasmación normativa, pero también tiene una plasmación en la propia ONU orientativa. Es decir, hay toda una serie de propuestas que están en la ONU y que surgen muchas veces de los movimientos sociales. Los movimientos sociales demandan, se dirigen a la sociedad internacional y consiguen muchas veces que se incorporen sus demandas a los convenios o a los principios legales. Y ahí está el papel de los movimientos sociales. Tienen que decir, aquí no hay derecho, esto que están haciendo está mal. Esto rompe con los principios ético-legales de la sociedad internacional. Y tienes un argumento, por lo menos. Tienes un argumento. Si no, no tienes argumento. Pero quiero leyes.
porque es el requisito necesario para poder defenderme. No es suficiente. También necesito protesta, también necesito movimiento social, también necesito lucha, también necesito utopía, también necesito poder demandar a la ONU para que aumente, para que tenga en cuenta que se han creado unas condiciones, que hay unas nuevas sensibilidades que llevan a que los países deberían aceptar entre todos llegar a acuerdos. Cada vez es más difícil. Creo que los movimientos sociales son importantes porque implica un llamado de atención a la autoridad para que ejerza precisamente un gobierno democrático donde se busque sobre todo este principio de la igualdad. Una igualdad que parece ser solamente un ideal inalcanzable, pero por el que se tiene que luchar de tal forma que los movimientos sociales siempre tienen que ser reconocidos como reivindicatorios de esas apatías y desinterés de las autoridades. Necesitamos promover la educación de los derechos humanos. Por lo tanto, en estos lugares donde la marginación y la violencia están presentes, ahí tendría que estar la presencia del Estado, precisamente para salvaguardar, para garantizar, para respetar, para promover los derechos humanos. Sí, sentimos que esta condición emancipatoria pues tiene que ver con todo un programa de conciencia social, donde toda la sociedad civil se vea participando. Creo que aquí tienen un compromiso enorme los líderes comunitarios, un enorme compromiso tienen las escuelas, las universidades, en fin, la sociedad civil, todas las organizaciones sociales y obvio, el gobierno, las autoridades tienen ahí un compromiso de primer nivel que deben atender. Yo creo que la educación por los derechos humanos, en términos de hacer que la conciencia colectiva presione la actuación del Estado, puede darnos mejores resultados de los que ahora tenemos. Mucho nos tenemos que lamentar por esos lugares, esas zonas urbanas donde está una alta marginación, una alta pobreza, donde carecen de muchas cosas y donde no está presente la educación. La educación en general, los valores, los principios para vivir en comunidad, pero fundamentalmente el que estén también faltos de una educación, particularmente en materia de derechos humanos, para exigir, para demandar, para que el Estado pueda dar respuesta a sus necesidades de vida individual y colectiva, a las necesidades de su vida familiar, a su desarrollo pleno como personas que gozan de amplia dignidad, de dignidad humana que debe ser atendida por el Estado y que debe de contribuirse con la actuación de todos los ciudadanos. Pelas ruas do Calabá se acham muitas coisas. Coisas perdidas, coisas deixadas, histórias vividas, histórias contadas, cores vivas e cores desbotadas, com tudo de belo, de festa e folia, mas também o trágico, a dor e a agonia. As duas faces da morte e vida na favela, do grafite pintado em aquarela, dos direitos negados e das manchas lavadas na água de barrela. Pelas ruas do Calabá se acham muitas coisas. Se acham pessoas caminhando para o trabalho, se acham pessoas conversando e as senhoras do bordado, e roupas estendidas no varal, e crianças brincando no quintal, o vendedor com sua banquinha na praça, o torcedor gritando gol na raça. Pelas ruas do Calabá se acham muitas coisas, se acham livros abertos para o mundo e o mundo aberto em sua escola. Se acham cultos e oferendas do terreiro, se acham gestos de solidariedade e sorrisos verdadeiros. Pelas ruas do Calabá se acham muitas coisas. O que se pode achar pelas ruas do Calabá? A rua é uma categoria de ação comunicativa, de trocas, né? Então, a rua é uma metáfora. Aí, em termos baianos, pensando em Milton Santos, né? A rua é um espaço de cidadania, né? Então, ela é rua no sentido de lugar onde há um trânsito de subjetividades. Tudo que é sólido desmancha no ar,
Marshall Berman diz que a rua que ele estuda na sua perspectiva cultural, procurando essa configuração na literatura com a qual ele trabalha, né? Ele diz que a rua é o lugar onde, nos seus encontros e desencontros, ao reivindicar cidadania, liberdade, dignidade, justiça, direito, a multidão transeunte se transforma em povo. Eu citei Berman, mas podia citar Castro Alves, né? A praça é do povo como o céu é do condor. Ou, com Caetano, a praça Castro Alves é do povo como o céu é do avião. É o antro onde a liberdade cria águias em seu calor. Quereis, pois, a praça, desgraçada a populaça, só tem a rua de seu. Né? Então, em Castro Alves, a rua é a rua abolicionista, é a rua da emancipação dos sujeitos alienados do humano, escravizados, não é isso? Que reivindicam liberdade, justiça, dignidade e direitos. Né? Nesse sentido, o Calabar é um espaço, como na tese da Adriana Miranda, direito achado nos becos. Ela não estudou Calabar, mas estudou Salamandaia, e aí viu como é que as porosidades do jurídico abrem perspectiva para trabalhar um direito realizado no experimento de autoconstrução da moradia num bairro popular, em face das posturas do plano diretor, que se orienta também por outras expectativas. Né? Então, se a gente entende nessa perspectiva a questão do espaço como uma discussão muito complexa, né? O espaço é o espaço onde o direito se constitui. O direito achado na rua, né? Que, com esses desdobramentos, não é um direito também que seja fossilizado em enunciados que, a pretexto de captá-lo e de representá-lo, o isolem, né, no formal, no estiolamento até legislativo. Né? Por isso que o Canutilho, no Teoria da Constituição e do Direito Constitucional, reivindicava que a perspectiva crítica do direito procurasse os vários modos de designação do direito que a exigência do justo postula, e que só se representa em teorias de sociedade e teorias de justiça, e quando você tem a mediação de conhecimento, aí diz o Canutilho, nesse livro, inscritas nas práticas sociais, nos usos sociais, ou no direito achado na rua, como um movimento, né, que abre o trânsito para essa passagem de um direito que ainda é instituinte, que pode aspirar a ser constituído, mas que requer elementos de intercomunicação com as pretensões de juridicidade em diferentes modos de designar o direito. E muito mais se pode achar pelas ruas da cidade, pelos becos e vielas, nos espaços mais opacos, nas vias mais apertadas. É que pela cidade existe muitas cidades escondidas. Não porque quiseram se esconder, mas porque foram relegadas ao esquecimento pela produção hegemônica de um espaço parcializado como mercadoria. É o espaço transformado em mercadoria, e mais do que isso, uma mercadoria de luxo. Para poucos, é a face dominante da cidade. Essa que é vista e revista, produzida e reproduzida, cortada e vendida. A cidade do pensamento único, em que as ideias estão fora do lugar e o lugar está fora das ideias. É preciso colocar a cidade de cabeça para baixo, virar do avesso para descobrir aquilo que está oculto, mas que precisa ser desvelado, para que uma nova narrativa sobre a cidade possa emergir de baixo para cima e não de cima para baixo. O direito e o espaço não se dissociam.
porque são questões que se retroalimentam nessa dimensão, assim como a ação do Estado. Se a gente traz a Saramandaia, o que acontece na década de 70 para a Saramandaia existir? Há uma ação do Estado que está muito ligada à sua dimensão fundiária, que é justamente você expandir a cidade para esse novo vetor de crescimento. E por que se queria fazer isso? Porque se pensava em valorizar as terras da Paralela, que pertenciam a um determinado grupo político, e você puxa a cidade para cá. Então, você faz isso criando equipamentos privados, que é o Shopping Guatemi, que hoje é o Shopping da Bahia. Você vai ter a implantação de equipamentos públicos, que é o Detran, e a rodoviária. E Saramandaia, ela surge de pessoas que estavam no centro também da cidade, ou vindas do interior, que vão fazer esse processo de construção. E onde é que se instala Saramandaia? Se instala em um terreno, de uma fazenda, que é uma fazenda que estava abandonada há muito tempo. E abandonada porque ela foi comprada pelo Estado para ser o centro de abastecimento. E esse Estado, ele não constrói. Não constrói por quê? Porque descobre que é uma terra extremamente molhada, uma terra que não servia. Então, as pessoas passam a ocupar terras que são inservíveis. E que quando eles tornam essa terra servível, essa terra já não pode ser ocupada por eles. Então, olha bem como é a crueldade do nosso sistema de ocupação. A mesma coisa a gente pode falar, pegando outro exemplo, Canabrava. Canabrava, as pessoas vão ser expulsas do centro de Salvador, vão ser expulsas, vão ser retiradas por conta da chuva e vão ser jogadas em Canabrava. Por que jogada em Canabrava? Porque ali era o lixão da cidade. No momento que hoje Canabrava já é outra coisa, o vetor de especulação imobiliária vai se direcionando para Canabrava e a gente já vê uma pressão imobiliária sobre os moradores de Canabrava. Então, esse é um processo de construção de direitos que ele é contínuo. Você constrói direito, construindo o espaço, e, ao mesmo tempo, você desconstrói o direito, construindo o espaço de uma outra forma, que é essa forma que a gente está cada dia mais acirrada, baseada em processos de despossessão, né? De pilhagem do comum, do coletivo, por diversas formas de ação desse urbanismo corporativo. Então, são desafios que ficam, né, na construção, né, para esse fortalecimento desses sujeitos coletivos de direito, de estarem resistindo e se insurgindo. Sujeito coletivo de direito é uma categoria que é acionada pelo direito achado na rua. O professor José Geraldo de Souza Júnior, ele nos traz essa construção teórica, e esse sujeito coletivo de direito, ele é quem constrói Saramandaia. Então, o que se destaca, eu venho colocando sempre, é o sujeito coletivo de direito que constrói a categoria direito autoconstruído. E ele constrói justamente nesse processo de autoconstrução, que vai desde a escala da casa até a escala da cidade. Essa dimensão do sujeito coletivo de direito, ela também se dá em várias escalas. Esse sujeito de direito também que hoje luta pela implementação de uma Constituição. Porque ainda que a gente possa dizer que o Judiciário do Brasil já começa a falar em função social da propriedade, a gente sabe que a gente ainda tem uma cidadania extremamente tensionada. E que se não for essa cidadania insurgente, e aí eu já coloco um autor chamado Jamie Hustle, que vem a trazer essa discussão, essa cidadania ela não é efetivada. E a gente precisa compreender também, nesse processo, que muitas vezes a gente tem camadas de invisibilidade, a gente não coloca quem são esses sujeitos, qual a cor desses sujeitos. Então, a gente está falando ali de uma questão de, na maioria, mais de 90% de Saramandaia, a gente tem um dado, não só mais de 90%, quase 90% são pessoas negras, entre pretos e pardos. Então, essas pessoas que foram, né,
segregadas da cidade para morar ali em Saramandaia. Então, a gente precisa também perceber um pouco que essa cidadania, a cor dessa cidadania que é excluída na nossa cidade. Cidade tem cor, cidade tem raça, cidade tem gente, cidade tem passado, cidade tem presente. Tem futuro? Que futuro? O futuro da cidade somos nós quem construímos. Mas todo futuro carrega as marcas de um passado, carrega as memórias dos que lutaram, dos que sangraram, dos que passaram. Quem não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Para onde vai a cidade? Lá vem a favela, cidade que vai, favela na veia. Meu lugar ancestral, minhas raízes profundas. Salve favela, favela salve nação. Epa babá, meu pai Oxalá, peço licença para poder entrar na minha ancestracidade. Mesmo diante dessa selva de prédios que cercam nossos horizontes, nós enxergamos longe. Olhamos através da ancestralidade. A nossa visão alcança a nossa história e a nossa memória. Visualizamos o Calabar de África e da Nigéria de outrora com os olhos da resistência do Calabar de Salvador do agora. Ao longo do processo de diáspora africana, uma das estratégias mais perversas do racismo e da colonização foi roubar e apagar as histórias. No entanto, apesar de todas as tentativas de apagamento, a força da nossa ancestralidade permaneceu viva. Em cada batida de tambor, em cada saudação, Salubanana, a grande mãe das águas está conosco. Com seu manto de barro, Nanã guarda as nossas memórias. Ela abriga as nossas origens, as nossas histórias, conectando o que foi e o que será. Nanã que acolhe os ancestrais em seu colo e, com sua sabedoria, nos ensina que a vida é um círculo eterno de renascimento. Tentaram apagar nosso passado, tentaram aniquilar nossa existência, tentaram anular quem nós somos. Resistimos, revivemos, renascemos. Minha terra, meu sertão, onde eu avistei o Irará, o dia que meu corpo fosse embora, toda a aldeia irá chorar. O dia que meu corpo fosse embora, toda a nação irá brilhar. Eu me chamo Alana de Carvalho, sou Nenga de Inquice, né, mais conhecida como Yalorixá, zeladora de Inquice, sou zeladora dessa casa de Angola, aqui dentro do quilombo urbano do Calabar. É a primeira casa de Angola aqui na Bahia, liderada por uma mulher travestigênero e preta, aquilombada, que supera o índice de vida, né, de uma mulher travesti, ainda mais na minha idade, vinda de periferia da favela do estado da Bahia, dentro de Salvador, a chegar onde eu cheguei. Então, eu acho que a história de vida começa com essa comunidade que eu digo que é minha mãe, que é meu berço. O significado de existir e viver dentro dessa comunidade chamada Calabar é relembrar, né, quem foi Maria Laurinda de Carvalho e quem foi Maria Anita de Carvalho, onde minha avó foi uma mulher pioneira dentro dessa comunidade e que escolhe essa comunidade para viver, e aqui ela permanece e deixa de viver aqui dentro aos 109 anos. Então, é resistir.
essa resistência, né, trazida desde lá de Chica Manicongo, de Dandara, de Neném, que foi uma mulher travesti, preta da minha época. Infelizmente, a violência encontrou, né, e fez seu corpo tombado com um tiro na nuca. Então, garantir, né, que eu possa viver e possa fazer as minhas vivas aqui dentro. Porque cada passo que eu dou, que eu ouço o quanto eu sou importante, o quanto meu corpo é importante aqui dentro desse lugar. Eu sempre digo que esse espaço de comunidade, né, esse espaço de periferia é de suma importância, porque me retrata muito a história de Chica da Silva Manicongo, né, que foi a primeira travesti, historicamente, né, trazida do Reino do Congo para o Brasil e aqui transitou, aqui em Salvador, ali na Barroquinha, um espaço também aquilombado, favelado naquela época, e foi queimada, né, porque não quis fazer só de transição e negar sua religião. Eu acho que é me manter viva dentro de um espaço que vive à margem da sociedade, ainda mais o Calabar, na época que eu chego, enquanto criança. Era um bairro que eu tinha que me manter presente ao lado da minha mãe, para ter a moradia e para sobreviver dentro desse espaço, onde a sociedade política embranquecida daquela época lutava para tirar nossos corpos daqui de dentro. Então, eu sempre ia para os entraves com minha mãe, onde a gente trazia aquela bandeira, não podemos perder nossa área de viver, nossa área de lazer. E enquanto essa mulher preta, eu transitei, né, dentro desses momentos, né, de resistência, de viver e resistir. O cala a boca, Calabar. Calar por quê? Calar pra quê? Vivi presa no ventre de minha mãe 9 meses, estou aqui para lhe dizer. Sou Alana de Carvalho, mulher preta transexual. Da terra vim, para ela eu voltarei. E lhe digo que aqui estou e ficarei. O Calabar naquela época, a gente só tinha lama, esgoto. Quando chovia, os defuntos desciam, as caveiras, era mato. Aí na frente do Calabar tinha um riacho. A gente, para passar, tinha de atravessar de um lado para o outro. Muita lama, muita água. As casas das pessoas mais escuras enchiam de água, de lama, principalmente a minha aqui, né? Agora o Calabar virou cidade. O Calabar, para mim, meu filho, é uma glória. Daqui eu não saio para lugar nenhum. As vozes dos nossos ancestrais também ecoam através das danças e tambores. Dos mestres da percussão aos mestres da capoeira, cada movimento e cada batida carregam consigo um grito por liberdade. Ah, liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós e que a voz dessa cidade seja também a nossa voz. Eu me apaixonei pela capoeira, que de manhã meu mestre dava aula a uma equipe de umas 20 pessoas de manhã cedo. A partir daí eu comecei a fazer capoeira com César na escola aberta do Calabar, que era na cozinha, e aí foi desenvolvendo, e aí minha paixão foi aumentando mais e mais e mais ainda. E aí, como modificou o horário do meu trabalho, eu comecei a fazer à noite. Aí tinha uma turma massa, ele tinha. Tinha não, tem que ele tá vivo ainda, né? Eu absorvi o que eu faço hoje. Dou aula às crianças, que o meu mestre me ensinou. Para mim muito gratificante. Tem muito jovem que aprende, se dedica muito, acolhe muito. Acolhe muito, acolhe. Tanto criança como adolescente. E a gente faz o trabalho que o poder público tinha que fazer. Tinha mais que ajudar a gente. O espaço aqui é da Associação de Moradores
e a gente acolhe. Ele, no caso, ele que acolhe a gente, né? E tem uma música que fala que eu sou louco pra capoeira, sou apaixonado. Onde o berimbau toca, eu tô lá. E é bom pra gente, pra nossa comunidade. Poxa, isso é ótimo. Que às vezes vai tirar o mau olhar que tem em toda essa comunidade. A mídia, a gente pede a mídia não vem aqui, quando vem mostrar a coisa bonita da comunidade. Mas aí quando tem alguma divergência na comunidade, que em todo lugar tem, né, acontece, em bairro de Barão, de rico e pobre também, e aí a gente pede e não vem, mas quando acontecer algum desastre aqui, no instante a mídia tá aqui. A minha história no Calabar começou na minha vinda para cá. Eu não sou daqui do Calabar, nem de Salvador. Eu nasci no fundo de Salvador, 80 quilômetros daqui, Mamélia Rodrigues. Então a minha história começou quando os meus pais vieram para cá, aquela coisa do êxodo rural, vieram para cá em busca de melhor qualidade de vida, e aí começou a minha história. Eu cheguei em Salvador com 6 anos de idade. E aí aos 13 anos, todas essas políticas que existiram, eu encontrei a capoeira. Como foi isso? Na época eu ia comprar pão aqui no Calabar e encontrava com o mestre César. E aí, hoje, nosso mestre. E aí, ele sempre abusava ele quando eu ia comprar pão. Ele fez assim, rapaz, por que você não treina capoeira? Meu pai não deixa. Aquela coisa lá atrás, aquela história que se foi colocada em cima de nós negros, que o negro que joga as pernas para o ar, ele estava aprendendo a roubar a bolsa. É uma história lá atrás. E aí, meu pai dizia, não quero meu filho sendo perseguido pela polícia. Você não vai entrar na capoeira. O que é que minha mãe fez? Me botou na capoeira. Eu pulava a janela, ela enrolava a minha calça, eu ia e tinha um horário para voltar. Novamente fazia o mesmo processo para voltar. Chegava em casa, pai, pronto. Nós tínhamos aquela ideia, né, retrógrada, de que a capoeira era para marginalizados, era para pessoas que não tinham o que fazer. E na verdade não é, porque a minha história se faz. Minha história se fez aqui dentro do Calabar. Com Malvina, com César, com Soró. E mestre César, inenarravelmente eu não tenho como falar desse cidadão. Porque hoje eu estou caminhando para uma pós. Era para eu ter feito no ano passado, mas não fiz. E foi César que disse, eu quero que vocês façam alguma coisa na vida de vocês. Então, estou formando em TI, estou no meio da pós, fiz uma certificação dentro da área de TI e foi tudo fruto daqui, desse chão, a capoeira. A minha história, com César, Malvina, Soró e os outros demais. Minha história toda, eu até me emociono quando eu falo, se resume a isso. Eu não cheguei em Alagoas, eu cheguei a ensinar capoeira em Alagoas, quando eu fui morar lá 9 meses, eu fui com um projeto para ensinar capoeira lá. E eu chorava porque tinha uns meninos que eu tinha que voltar para Salvador, mas a minha história está aqui. Então eu fui levar um pouco do Calabar para fora de Salvador. Então toda essa representatividade desses que eu citei se remete ao Calabar. Então para isso acontecer, tinha que ter muita força, muita força. Porque o menino, por que eu falei retratei o crime? Porque esse tênis custa, digamos, R$500. Ele não vai conseguir isso em uma semana de capoeira. E tem um outro lado que pode dar isso a ele, numa noite. Ele vai dizer, poxa, eu vou lá. Aí entra César, Malvina e Soró. Não, bora cá, vem pra cá. Esse braço aqui é forte, mas o outro lá é financeiro. Então assim, aí tem que ter esses projetos que Malvina faz, isso tira, é assim, ó. Mas para isso tem que querer. A força do povo é muito grande. Isso é como se fala de meritocracia, ela é bonita escrita, mas quando o senhor fala, bota na prática assim, é difícil pra caramba. A gente sempre tira alguma coisa de lá, né? O som dos atabaques da África. A gente faz uma mistura aqui com a nossa percussão brasileira, né? E a África é uma coisa muito interessante que todos nós temos um pouquinho do sangue africano, né? Negros da favela, somos todos assim, iguais, né? E a África tem uma coisa muito linda junto com a gente, porque o som deles, a gente faz a mistura junto com o batuque africano, com o batuque brasileiro. E a gente faz essa junção e foi com coisa legal. A gente tem vários problemas e a música nos fortalece. E o som por exemplo, um samba, a gente temos aqui um samba de caboclo, um samba de roda, temos o axé, o samba reggae, que é coisa mesmo que a gente faz a mistura. E a música é uma música que lembra coisas boas e também coisas ruins, né? Porque a gente passa por coisas aqui na nossa comunidade que a gente fazendo uma música, a gente fala a verdade. E a verdade, a música é muito linda. Sabe? Porque tem música que a gente fala assim, só quero amar, estar feliz de bem com a vida.
Quem não puder me ajudar, por favor, não me critica. Deixa eu andar, simbolizar o dom da minha vida, que é tocar, que é cantar. Outra música também, que é o hino do Calabar, que é Menino Chorou. Ah, menino chorou, chora menino, menino chorou, chora menino, um maculelê, um rabo de arraia, uma ginga de corpo, tomara que caia na gandaia, tomara que caia na gandaia. Mas a culpa não é deles não, a culpa é do mundo então. São seres humanos, precisam de atenção, descalço com os pés no chão, nos braços o papelão, para tirar uma madorna em meio à escuridão. Criança usando drogas, se abrigam nós vai bem, candelária que papelão. Estão matando uns aos outros por culpa dessa nação. Lutar para viver, pagando para sofrer. Sem muito perdão, que esse mundo é cão. Para mim é um orgulho. É um orgulho estar fazendo parte dessa comunidade, que eu sei que não é fácil, é difícil para cá, é muito difícil. Que a gente tem que ter apoio, a gente não tem aquele apoio que tem que ter, mas a gente vai firme, é profissionalismo. A música tem tudo a ver com uma seriedade, certo? É coisa linda, porque você vai fazer um som aqui na comunidade, alegrar nossa comunidade, tem festa lá embaixo, tem festa aqui, tem festa ali, então a música chama os nossos moradores para se unir, certo? E com a música a gente fala, passa boas mensagens, e a música é a coisa mais importante para a gente aqui. A mensagem que eu tenho é que eles venham sempre aqui, com alegria, e que participem sempre, nunca desista dos seus sonhos, certo? A percussão está aqui para todos e que Deus proteja todo mundo e aberto, que venha com os braços abertos para ser feliz junto conosco do Calabar. Somos a memória que guardamos, a memória de nossas lutas, de nossas dores, de nossas angústias, de nossas conquistas, a memória de outros e de nós mesmos. O Calabar é seu passado quilombola e seu presente quilombista. É a ligação entre a resistência calabari, oceano transatlântico de memórias, e o quilombo urbano de hoje, trincheira aberta como riacho no coração da cidade. Muitas memórias estão guardadas no Calabar, de sua luta histórica às conquistas mais recentes, acervo aberto para o mundo, de lembranças, de sonhos, de gente. Ter uma biblioteca e ter pessoas enganjadas com esse olhar, né, e essa vontade de inserir uma biblioteca dentro da comunidade é muito importante para a educação, né, para a mobilização social. Então, as histórias complementam o que eles vivem ou o que eles deixam de viver. Ou seja, quando a criança ela vem aqui e lê Turma da Mônica, ela vê uma história que não é igual a dela, mas que a gente faz ela entender que essa história também é pertencente. A biblioteca, ela se tornou de maior este ano, 18 anos, nós temos aqui de fundação. A gente teve uma iniciação com livros didáticos e revistas em quadrinhos. Por que livros didáticos e histórias em quadrinho? Porque a nossa percepção para a comunidade de início, através de um projeto que teve um programa, né, chamado Consórcio Social da Juventude, que realizou-se aqui em Salvador, e a gente passou por todas as etapas de concurso e fomos aprovados. No meado desse projeto, a gente tinha que mostrar para a comunidade, né, tudo que a gente aprendeu para a gente criar algo que fosse permanente e que fosse de bom proveito para a comunidade. E esse grupo desses jovens entenderam que a biblioteca seria um passo além disso, porque este é um espaço, né, público, comunitário público, mas que tem um poder de formação. Poder de formação, ou seja, a gente faz dessa criança, desse adolescente, desse adulto um ser mais político, um ser que pensa a política social, que pensa a política comunitária, a política de formação, né, familiar, porque a gente aqui é família, a gente trata os nossos, vou chamar de parceiros, né, que são as crianças, os adolescentes e os adultos, de parceiros, porque a gente faz a transformação junto à família, né? A gente educa, a gente resiste, né, contra toda forma de nos diminuir, ou seja, a gente dá para se ter essa resistência, a gente educa. A gente
passa este conhecimento através da literatura, através da leitura, para essa criança ela ter condições, esse adolescente ou esse adulto, ele ter condições, né, psicológicas mesmo, de conhecimento, de buscar, de se agrupar e buscar. Sou criança preta de periferia, esperando que as portas se abram um dia. Um mundo tão longe da realidade, a gente que vive sabe a verdade. A verdade que muitos não querem nos ver, chegar nesse mundo para poder vencer. É preciso forças para poder correr. Atrás dos seus sonhos, você pode crer. Criança Preta, poesia autoral. A cidade respira, transpira, inspira e transborda. E o pulso ainda pulsa. Sai da minha frente que agora eu quero passar com minha banda e com meu bando, com a minha dor e com minha alegria, com a minha sina, com a minha poesia, com os sonhos que carrego no peito e as cicatrizes do eito. São os da favela que vem. A cidade não é geografia estática, é cartografia em movimento. Lugar de encontros e desencontros, contos e recontos. Lugar vivido, ocupado, apropriado. É palco onde o enredo ganha forma e onde a forma ganha vida. Vem pra cá porque o sucesso quem faz é o povo e Cal Baiano divulga. Aí é sucesso garantidíssimo. Calabá, ao contrário do que se pensa, não é só violência. Calabá é um bairro que muitas pessoas de bem, né, projetos sociais para tirar as crianças dessa vida. Esse é muito importante, que é a educação. Enfim, não é só o que se fala. Tem outras coisas que se vivem aqui, muito importante. Infelizmente, o que mais me assusta é que a nossa comunidade está em uma espécie de prisão e que o nosso cárcere jogou a chave dentro da prisão, na certeza de que a gente não vai pegar essa chave, na certeza, pela nossa ignorância, pela nossa falta de conhecimento, enfim, a gente não vai pegar essa chave. Então, essa chave, para mim, ela simboliza conhecimento, ela simboliza quebra de paradigmas, de construção ou de reconstrução, né? Então, precisamos de pegar essa chave. E só conseguiremos pegar essa chave com conhecimento. A minha filha falou outro dia e eu não sabia, mas ela falou que é muito angustiante crescer com a possibilidade de não ter seu lugar, né? Porque é um assombro para a gente essa coisa da especulação imobiliária. E é uma história que a gente sempre escutou, de um projeto que tem, do Calabá sair, de passar uma estrada, tirar casas. Hoje a gente observa que a gente não vê mais o mar, a gente não tem mais os pés de abacate, nem as bananeiras, a gente não tem mais a goiabeira, nem os pirruchos. E eram coisas que a gente tinha no nosso quintal, na nossa rua. E a gente, inclusive, se alimentava dessas frutas algumas vezes, né? Os prédios foram se instalando e, em determinado momento, a gente teve alguns conflitos com os moradores do prédio, sim, porque era pedindo para baixar som, ou chegar no local e dizer que o tipo de música a gente pode escutar, que a música que a gente escuta não é bacana, ou perguntar assim, quando é que vocês vão sair daqui mesmo? Tem alguma proposta de vocês saírem? E aí, não, a gente não tem proposta de sair, não tem previsão de sair daqui não. Por que a gente sairia daqui? Tá tudo bem aqui pra gente. Não, porque quando a gente comprou o prédio, falaram que vocês iam sair em pouco tempo, isso lá vai, na época que ele falou com a gente, isso lá se vão 13 anos. Um rapaz, um dia da imobiliária chegou e me perguntou quanto é que eu cobrava para sair divulgando para os moradores a possibilidade de vender suas casas. Eu não tenho pretensão de sair desse local, não tenho pretensão de convencer a vizinho meu, nenhuma vender a casa deles, porque a gente não tem motivo de sair daqui. Por que sairíamos daqui? A gente está no local que a gente nasceu, no local que a gente mora, com nossos vizinhos, com nossos parentes. Por que sairíamos daqui? Porque para fazer um prédio e tal, vai ficar melhor. Mas nem o prédio, nem apartamento no prédio que você fizer me interessa, porque não tem motivo para isso. Inclusive, eu nasci na casa que eu moro, na casa vizinha onde eu moro, na casa da minha tia.
Eu nasci na Rua do Calabar, número 74. Nasci dentro de casa, com a parteira. Então, há muita ligação comigo, com a comunidade, é muito forte. O próprio coletivo Mulher de Fibra Calabar, que foi criado aqui nessa rua, a gente inclusive nasceu com essa vontade de ser pertencente ao Calabar. Colocamos de demonstrar que nós somos Calabar, afirmar que nós somos sim moradores da comunidade do Calabar. E às vezes a gente pensa que a gente tem feito coisas importantes, mas sozinhos, né? Com seu grupo, numa rua, em outra rua, mas que todas essas pequenas coisas são importantes para fortalecer o Calabar como uma comunidade. Quando eu vim para aqui, né, eu fiquei uns tempos aqui na casa de uma amiga, ela disse, Delza, tem terreno lá? Eu disse, tem. Aí eu fiquei. Eu paguei uma pessoa para limpar o terreno e fiquei, armei um barraco. Né? Que eu tinha meus filhos, depois que eu vim ter meus filhos, eu já morei de aluguel muitos anos. Antes de vir para aqui, eu já morei de aluguel. Né? Menino, eu ficava imaginando, meu Deus, tomara que eu não me desempregue para meus filhos não passarem necessidade. E eu pensava de morar debaixo da ponte. E aí eu vi, sabe, uma família morando debaixo da ponte. Debaixo da ponte. Tudo arrumadinho. Eu digo, meu Deus, eu passei no ônibus. Eu digo, não, meu Jesus, eu pensava essas coisas tudo, mas Deus não deixou de... Eu ajoelhei no trabalho, eu disse, tenho uma fé no Divino Espírito Santo, que vou conseguir um lugar, nem que seja para armar um barraco coberto de tauba e zinco, não tenho vergonha de dizer. Né? Mas eu vou fazer em nome do Senhor. E foi verdade. Aqui eu vim sem nada, aí que não era barraco, era o terreno. Eu vim de lá, eu estava morando numa barraca de lona do Exército. Aí quando completou 9 meses, aí o Exército mandou buscar barraca. Aí eu vim. Aí 2 caminhões, porque tinha bloco, tinha telha, tinha um bocado de coisa pronta. Né? E aí eu vim, era umas 2 horas. Fiquei de 2 horas até 4 da manhã. Carreguei as coisas tudo aí. Meus filhos eram tudo pequenos. Se Lazinho tivesse aqui, era melhor. Lazinho que ficou aqui olhando os meninos, Dilson que era maiorzinho, ficou aí na frente olhando as coisas, para eu trazer as coisas para aqui, para o terreno. Arrumei. Depois eu vim, cavei uns buracos, enfiei os paus para fazer o barraco. Eu fiz muito barraco do povo, que o povo não sabia. O nego olhava assim para mim, pensava que eu não sabia nada. Depois que eu vim para aqui, armei meu barraco também, aqui nesse terreno. A primeira que veio para aqui foi eu, nesse barraco. Aí armei com meus filhos, o povo tudo olhando. Que mulher guerreira é aquela? Eu cobria e fazia tudo. Eu vou dizer, não falar mal daqui, que, glória a Deus, nada aqui mexe comigo, nem entra qualquer pessoa aqui, ninguém mexe. Não vejo a pessoa mexer com as pessoas, nem roubar ninguém. Se roubar, vai devolver. Foi lá em 1995, eu ainda era atleta, né? Eu estava com 19 anos e eu jogava pelo Clube Associação Atlética da Bahia, aqui na Barra. E aí foi quando eles reformaram a quadra e colocaram 2 tabelas aqui com aro, né? Que até então não tinha. E aí, quando eu vindo de um treino meu, eu passei aqui pela quadra e vi uns meninos jogando aqui basquete, só que como eles não sabiam jogar basquete, então estava uma coisa muito feio, né? Muito batendo muito um no outro. Eu chamei aqueles 5 meninos que estavam ali e perguntei se eles queriam que eu ajudasse a eles com o esporte, né? Se eu queria que eu ensinasse a eles como jogar basquete, né? Para que pelo menos melhorasse aquele sistema que eles estavam usando. E aí terminou que aquela iniciativa ali terminou em um projeto, né? Que não era, na verdade, na época, não era a ideia fazer um projeto. Então foi assim que surgiu o projeto em 1995. O esporte, ele transforma vidas, né? E não é pouco, não. Porque a gente vê o quanto os meninos se dedicam, o quanto eles têm sonhos
né, e correm atrás para realizar esses sonhos. A exigência, por exemplo, né, tem que estar estudando para poder participar das competições. Então isso ajuda muito. Às vezes o menino não está muito legal na escola. Então, através do basquete, a gente consegue fazer com que ele tenha essa melhora na escola. As periferias, elas nascem e conhecem futebol. Elas passam a vida inteira jogando futebol. Então, a partir do momento que você apresenta um esporte diferente e que a gente experimenta esse esporte, a gente vê que, às vezes, o menino não se enquadra muito no futebol, mas ele se enquadra no basquete. Às vezes não se enquadra no basquete e no futebol, mas tem o voleibol. Então, quando você dá opção para eles, você abre o leque de opção, você vê que o esporte não é para rico, o esporte é para todos. E o basquete, quando chegou aqui, não foi diferente. Ela também conquistou esse espaço, a gente também joga campeonato baiano, a gente também conquista o campeonato estadual, a gente agora foi para um brasileiro lá em Aracaju. Então, se cresceu muito. E a comunidade começou a ver o basquete com outros olhos. Meu nome é Bonfim, moro no Calabá, 66 anos, 30 anos de comércio e os clientes do bairro prevalecem, me dá o prestígio há 30 anos e estamos aqui convivendo com um bairro muito maravilhoso. E o bairro é o melhor lugar de se morar, é o Calabá. O grafite, ele foi um modo que eu encontrei de identificação na sociedade. Um modo, uma forma de profissão e um estilo de vida, na qual eu posso me manter fazendo arte sem necessariamente precisar da autorização de uma galeria ou de algo do tipo para me sentir importante ou ver o meu nome pela cidade. Então o grafite é um modo de eu ter autonomia com a minha arte, de ocupar os espaços e de eu poder me profissionalizar e buscar um futuro para mim e para minha família, um futuro melhor. O grafite, com seu potencial de velocidade, ao construir as imagens de arte nas ruas, ele tem uma apropriação instantânea, porque uma vez que o artista ele deixa a sua marca, ou sua ideia, ou seu pensamento naquela parede, ele vai identificar, outras pessoas vão se identificar com esse mural e vai fazer parte dessa história. Tanto que eu já tive momentos de participar de mutirões, onde a gente tinha uma parede, por exemplo, cheia de lixo, e a gente limpou essa parede, fez o grafite, e quando terminou o dia do mutirão, todos os moradores, ou boa parte dos moradores que moravam ao redor desse mural, passaram a usar esse mural como um lugar de lazer, um lugar para fazer um churrasco, confraternizar. Então, o grafite, além de ele apropriar, ele ressignifica o ambiente. Um ambiente, às vezes, marginalizado, feito por pessoas marginalizadas, que ressignificado, né? Com suas cores, com vibração, com mensagens positivas, às vezes com mensagens críticas também, e muda aquele cenário, realmente transforma
ruas em galerias a céu aberto. A favela produz arte, a favela produz grafite e a importância do grafite estar aqui é justamente essa, da gente ter uma arte nossa que a gente pode fazer, que a gente pode estar pesquisando, pode estar desenvolvendo, que é uma coisa que foi criada pela comunidade e está há 50 anos aí, sendo da comunidade para o mundo, né? Saindo das periferias do mundo, a arte dos periféricos mesmo. E o grafite é uma arte nossa também da periferia, então tem tudo a ver, é a cara da periferia e é como a periferia se identifica enquanto arte, quer fazer arte de todo modo, com todo tipo de material. É como a periferia resiste, como a periferia se renova, como a periferia mostra suas artimanhas, seu modo de ser safo, né, de esquivar ali da sociedade e poder se manter trazendo cor, trazendo alegria, trazendo arte, né, brincando com os jovens. Então o grafite é isso. Desde pequena, minha mãe já lia livros para mim, só que teve um momento que ela não conseguia mais comprar livros. E aí, quando viemos de Macaé, do Rio de Janeiro, para cá, para Salvador, ela descobriu o projeto Livros, que é um projeto fundado pela Raíssa Martins, porque esse projeto é um projeto de incentivo à leitura para crianças de bairros periféricos, assim como eu. E aí eu já era apaixonada pela literatura, então nos kits literários que eu recebia, que durante o período de um ano, uma vez por mês, vinha a poesia, a cartinha e o livro. Aí eu fui lendo, aprendi a ler, inclusive na pandemia, né? E aí veio a paixão pela poesia. E aí minha mãe teve a ideia de pegar essas poesias, eu mesmo escrever no papel, colocar ali atrás do celular e gravar como bom dia. E aí veio a paixão pela poesia, aumentou ainda mais, segue aumentando. Veio a paixão pela literatura e até hoje eu não parei. A minha poesia autoral, Criança Preta, fala sobre a minha realidade, porque eu sou uma criança preta, periférica, estudante de escola pública, filha de uma mãe literalmente solo, que luta, batalha para me ajudar a alcançar os meus objetivos. E também fala de onde eu estou e para onde eu quero ir. Então, a ideia da gente foi focar em estabelecer um vínculo entre a universidade e os espaços de vulnerabilidade dos territórios favelados de Salvador. É enorme o índice de favelização da cidade de Salvador, né? E a gente, da universidade, como está num extrato social que parece ter medo da favela, a gente desafiou a comunidade a fazer o que muitas universidades fazem, muitas academias fazem, que é entrar, colaborar, ajudar a pensar e tudo mais. E a gente encontrou uma galera extraordinariamente aberta. E a ideia é que essa produção ela cresça como uma bola de neve, né? Para que a gente possa ver o mundo da favela como um mundo de grandes potencialidades, né? Quais potencialidades de arte nós temos no ambiente da favela que a gente pode também valorizar. Vamos ao Calabá. E aí alguns de nós nunca adentraram na comunidade por conta de tudo que acontece, que a mídia divulga e que nós temos conhecimento, e adentramos no Calabá. E ao chegar no Calabá, descobrimos um artista maravilhoso que é Kaique. As 4 obras
nas esteiras grandes no final da exposição, lá na parede no final, são de Kaique Safo. Ele é um grafiteiro, nascido, criado e morador até hoje no Calabar. Ele nos recebeu de braços abertos e nós nos inspiramos nele. Então, nossas obras aqui são totalmente inspiradas no Calabar, nos conceitos de vida do Calabar, nos conceitos de prática da arte de Kaique, né? E com técnicas elitizadas. Nós temos aqui mosaico, temos aquarela, temos escultura a óleo, né? Então, nós saímos do conceito da aplicação do spray nos muros, nas esteiras, e fomos aplicar nas esteiras as técnicas nobres, né, das artes plásticas, representando isso aí. Em cada rua, em cada esquina, em cada beco, a cidade se faz e se refaz. Se faz de memória, se refaz de vivência. Se faz no dia a dia, se refaz no cotidiano. Se faz nas lutas, se refaz na resistência. Se faz de sonho, se refaz de esperança. Se faz no avesso, se refaz pelo avesso. Assim que buscamos escrever, ou melhor, escrever uma nova narrativa sobre essa cidade, uma contranarrativa de reescrita do espaço urbano por aqueles que foram deixados de fora, mas que agora reivindicam o seu lugar como protagonistas de suas próprias histórias. Se nos chamam favela, somos Refavela. Se nos excluem, somos comunidade. Se eles são, nós também somos. Esse é o meu lugar. O Calabar. O Calabar de muitos calabares, o Calabar da cidade Salvador, de muitas cidades. Eu sou Joilson de Oliveira, eu sou Calabar. Quem, seguro de si, cego no sol, entrar por este pasto incendiado, verá o riso, o choro e o desatino de um grande povo, pobre e iluminado, forjado ao sol castanho da favela e ao sangue do arraial do Leopardo. Ariano Suassuna.